Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Vamos continuar aí a história de Tamar, a nora de Judá. Vamos ler o que está escrito no versículo de número 11 do capítulo 38 de Gênesis, que diz assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse Judá no seu coração, para que ele não morra também, como morreu seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Judá chega para Tamar agora, depois que já tem morrido já tem morrido Onã. Os atos de foram perversos e o Senhor o matou. Os atos de Onã foram terríveis também, perversos. O Senhor viu a perversidade do seu coração. Inclusive, se você pesquisar a palavra onanismo, é o que gerou a partir do ato de Onã, que foi algo tão terrível diante do Senhor, que era o coito interrompido, que era para que não gerasse filhos em Tamar. E Judá disse para Tamar voltar para a casa do seu pai, vestir as roupas da viuvez, permanecer lá, até que Selá cresça. Quando Selá crescesse, ele daria ela. Só que no coração dele, ele pensou o seguinte: para que eu não perca mais esse filho. Vai que esse filho casa com essa mulher e morre também, porque ele colocava no coração dele a culpa em Tamar. Porém, os filhos de Judá tinham um coração mau e abominável diante do Senhor. Passado um tempo, nada dele cumprir com a palavra com Tamar. Aí também a sua esposa também morreu. A Bíblia não diz que se foi por maldade. A Bíblia diz que ela morreu. A Batsuá, a filha de Suá, morreu, filha de Sua. E Judá chorou o tempo do seu luto, viveu o tempo do seu luto, mas passado o tempo do luto, consolado do luto, era época de tosquia. Então Judá desce mais um pouco, desce para Timna, para a tosquia das ovelhas. Ali havia um costume de ter uma grande festa quando era essa época de tosquia das ovelhas. Alguém chega para Tamar e informa a Tamar, diz: olha Tamar, teu sogro está vindo para Timna, para a festa da tosquia das ovelhas, porque ele já estava em reclusão em casa pela morte da esposa. Então alguém chega para Tamar e avisa para Tamar que ele está descendo para Timna, para a festa das ovelhas, para a tosquia das ovelhas. Ali em Canaã, nessa época da tosquia das ovelhas, havia um costume que eles tinham. Eles cultuavam a deuses pagãos, como a deusa Será, como outras deusas, e eles achavam que na prática desse culto os homens se relacionavam com prostitutas cultuais, e nesse ato de relação com essas prostitutas cultuais, eles pagavam em forma de animais, que era uma espécie de sacrifício a essas deusas, para que eles tivessem uma boa colheita, para que o rebanho fosse fértil e produzisse muitos rebanhos. Tudo indica que Judá já estava também inserido nesta idolatria, neste culto pagão, porque quando esqueci o nome, Tamar, fugiu o nome no segundo. Quando Tamar sabe que Judá está descendo para Timna, ela se veste, tira as roupas da viuvez e veste roupas como se fosse uma prostituta, porque ela coloca um véu sobre o rosto. Em Canaã era diferente de Israel. Em Israel, quem cobria o rosto com o véu eram as virgens. Em Canaã, quem cobria o rosto com véu eram as prostitutas. E Tamar coloca um véu no rosto, até para que o seu sogro não a reconheça, e se senta à beira da estrada. Quando ele vê Tamar, ele acha que Tamar é uma prostituta cultual. Então ele chega para Tamar e diz: deixa eu te possuir. E ela diz o seguinte: o que você vai me dar por isso? Ele diz: eu te darei um cabrito do meu rebanho. Aí ela diz:
Eu mandarei depois para ti, porque eu não estou com cabrito aqui, eu mandarei para ti. Então Tamar, naquele momento, ela diz para Judá que ela quer que ele dê o seu cinto. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz? No decorrer do tempo, desceu para a tosquia de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, cobriu-se com um véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada de Emnaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e que ele não lhe fora dado por marido, e nem a ela por mulher. Então, Tamar começou a pensar: poxa, eu estou aqui abandonada, desprezada. Meu sogro, que era o único juiz que podia julgar a minha causa, me julgou e me condenou, pois ele não tem me dado Selá para que seja meu marido, para que ele tenha filhos. E tudo indica que enquanto Tamar esteve na casa de Judá, apesar de Judá estar nessa decadência espiritual, ele deve ter falado da promessa de Abraão, ele deve ter falado que ele era filho da promessa, que ele era da família de Jacó, que era filho de Isaac, filho de Abraão, e que havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. E ela não quer largar essa promessa, ela quer fazer parte dessa promessa. E ela sabe que só tem um jeito, se ela gerar um descendente de Judá. Então ela se tira a roupa da sua viuvez, se disfarça. E o próprio Judá é que julgou ser ela uma prostituta. Só porque ela colocou o véu no rosto, indicando que ele já tinha esse hábito de fazer isso, ele acha que ela é uma prostituta. O versículo de número 15: vendo a Judá, teve-a por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. E como ele sabia que as prostitutas cultuais cananeias praticavam esses atos com o rosto coberto, por que elas faziam isso? Porque para elas, as prostitutas cultuais, quando elas faziam isso, a própria deusa, a própria divindade possuía o corpo delas. E quando esses homens possuíam essas prostitutas, estavam tendo relações com as deusas. Era isso que elas acreditavam. Era isso que a cultura cananeia dizia. Então, quando Judá vê aquela mulher com o rosto coberto, ele já supõe que é uma prostituta. Versículo de número 16. Então se dirigiu a ela e no caminho lhe disse: vem, deixa eu deitar-me contigo e te possuir, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Aí ela perguntou o seguinte: como é que eu vou saber que você realmente vai me dar esse cabrito? Me dê um penhor. Deixe alguma coisa aqui para ficar penhorado pelo cabrito que você vai mandar para mim. E Judá diz: pede o que tu quiseres que eu te darei. E aí Tamar olha para Judá. E agora Judá desce de vez na sua decadência espiritual. Ele dá àquela mulher que ele não sabia quem era, ele não sabia que era Tamar. Ele achava que era uma prostituta cultual. Ele dá a ela a sua autoridade, ele dá a ela a sua identidade e ele dá a ela o seu poder espiritual. Ele dá tudo àquela mulher, na mão daquela mulher. Ele dá a ela diz para ele, respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que tu seguras. Ela pede as 3 coisas mais importantes para um judeu daquela época. O selo era como se fosse a identidade dele, a autoridade dele. O selo era tão importante que eu não sei se vocês lembram, quando Jezabel faz aquelas cartas para dizer que aquele homem, dono daquela vinha, estava fazendo algo que era abominável diante de Deus, para mentir. Ela usa o selo de Acabe para selar essas cartas, para que todos que leiam entendam que foi Acabe que mandou essas cartas. Tamanha a importância desse selo. E Tamar pede, e Judá, na sua decadência espiritual,
já não valoriza mais o que ele tinha e dá tudo nas mãos de uma mulher que ele não sabia quem era. Ele achava que era uma prostituta cultural. Era como se ali, naquela atitude de Judá, ele estivesse fazendo um pacto com aquela mulher. E ela diz: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. O selo, como eu disse, era usado para selar correspondência, para selar acordos de negócio, para selar contratos, para vender e para comprar, precisava desse selo. Essa mulher podia ter usado esse selo para fazer qualquer coisa. Nos dias de hoje, é como se ela tivesse dito: me dá teu RG, teu CPF, teu cartão do banco e a senha. Era como se ela estivesse dizendo isso. E Judá, sem se importar, entrega tudo nas mãos de Tamar. E o cajado representa o pastoreio, representa a administração familiar, representa a liderança de Judá. Ele coloca tudo nas mãos dela. O cordão, em outras traduções, também tem como lenço, em outras até como manto. Tinha também um significado tremendo. Este cordão era usado para medir, para fazer medições de terrenos, de propriedades, também para segurar a coroa do sumo sacerdote. Então era algo extremamente importante. Mas Judá coloca os 3 objetos nas mãos de Tamar, pensando apenas no prazer momentâneo, daquele instante que ele teria com aquela mulher. Quantos não tem nos dias de hoje trocado o que é eterno pelo que é efêmero? Quantos não tem colocado diante do mundo a autoridade, o poder, a liderança que Deus tem colocado nas mãos, mas tem trocado por um momento, às vezes tem trocado por finanças, às vezes tem trocado por status, às vezes tem trocado por posição. Não negocia aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Judá negocia, desvaloriza, não dá valor ao que Deus colocou nas mãos dele. Ele coloca nas mãos de uma mulher que ele não sabia quem era. Ele não sabia que ali era Tamar. Ele pensava que era uma prostituta cultural, uma mulher que adorava outros deuses. E ele oferece um sacrifício. Ele diz: eu vou te dar um cabrito, sabendo que o cabrito era oferecido para o Senhor. E ele oferece àquela mulher como um ato que estava oferecendo um sacrifício àquela deusa que aquela mulher supostamente representava. E aquela mulher aceita, ele entrega as 3 coisas que ela pede, e ela se deita com aquele homem, e eles têm um ato. E naquele ato, ele coabita com ela e ela engravida dele, mostrando que ela não era estéril. Era o desrespeito e a desonra dos filhos de Judá para com ela, que não a faziam engravidar, que não a fizeram engravidar. E ela engravida. Depois ele vai embora para sua tosquia. Quando chega lá na tosquia, ele pega o seu amigo Ira e pede para o Ira levar o cabrito e trazer os objetos que ele deixou por penhor, que ele deixou penhorado nas mãos daquela prostituta. Ira volta, procura aquela mulher em todos os lugares, inclusive pergunta aos moradores da cidade: onde está a prostituta cultual que se sentava aqui? Versículo de número 20 e 21. Enviou Judá o cabrito, pois não por mão do adulamita, seu amigo, que era Ira, né? Para rever o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Amanaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Os homens sabiam que ali não era lugar de ter essas mulheres. E eles respondem: aqui não teve meretriz, prostituta nenhuma. Ira volta para Judá e diz: olha, não a encontrei a mulher. Eles, inclusive, perguntei às pessoas da cidade por uma prostituta cultual. Eles disseram que não havia prostituta cultual naquele lugar. Olha a resposta de Judá. Versículo 22. Tendo voltado ele a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá:
que ela guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Ele continua sem dar o devido valor aos objetos que ele deixa na mão da desconhecida. Ele diz assim, deixa para lá. Eu mandei o cabrito. Mas se ela não estava mais lá, pelo menos ela ficou com isso aí, a gente não vai ter o opróbrio. Vocês não vão falar mal da gente, porque não vão falar mal de mim, porque eu de fato, eu mandei pagar. Ela que não estava lá. Continua sem ver o valor do que ele estava trocando por um momento. Não troque de maneira nenhuma aquilo que Deus tem te dado por um momento. Marido, valorize a sua esposa. Esposa, valorize o seu marido. Não troque o que você tem. Não troque o que Deus tem colocado nas suas mãos. Valorize o seu chamado. Valorize o dom que o Senhor te deu. Não negocie. Não troque por um ato, não troque por um momento, não troque pelo que é efêmero, aquilo que é eterno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Passou um tempo, Judá voltou para sua casa, terminou a grande festa da tosquia, voltou para sua casa. Depois de 3 meses, chegam alguns para Judá e dizem, olha Judá, tua nora Tamar adulterou e ela está grávida. Judá, no ímpeto de justiça, no ímpeto de ira, no ímpeto de homem correto, dá ordem, mande queimá-la. E aqui eu quero abrir um parêntese. As mulheres que cometiam um ato de adultério, elas eram apedrejadas, indicando que Tamar não era uma simples mulher, ela era filha de um sacerdote. Porque lá em Levítico diz que apenas as filhas dos sacerdotes, que quando cometessem adultério, elas eram queimadas. E Judá manda queimá-la, imediatamente queimá-la. E quando os homens vão para arrancar da casa do seu pai a Tamar, para ser queimada, ela pega os objetos que ela conservou muito bem guardados. Ela pega o cordão, o cajado e o selo. E diz assim, olha, de quem são esses objetos? É o pai da criança que eu estou esperando. E esses homens mostra a Judá. Ela diz, mostra a Judá. Leva para Judá. E quando Judá vê os objetos e reconhece que os objetos eram seus, ele diz, mais justa é ela do que eu. Deus dá uma chance a Judá de restauração. Deus dá uma chance a Judá de se arrepender. Deus dá uma chance a Judá de escrever uma nova história. Eu e você somos alvos da graça de Deus. Fomos alcançados pela graça, como diz a música, maravilhosa graça, que trouxe salvação para nós. Judá teve uma oportunidade, porque era de Judá que iria sair o remanescente, era de Judá que ia sair Jesus, aleluia, Davi, e de Davi, Jesus, aleluia, glória a Deus. Versículo de número 25. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas, é de quem eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Versículo número 26. Reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei o meu filho Selá. E a Bíblia diz que ele nunca mais a possuiu, nunca mais ele tocou nela, mas ele assumiu, ele cuidou dela, e ela teve direito de herança, e ela concebeu. E para o vídeo não ficar tão longo, nós ainda vamos fazer um terceiro vídeo para concluir essa história. Mas eu espero que você tenha entendido como a graça de Deus alcança. Até o mais vil pecador, a graça de Deus alcança.
Certa vez eu li que um escritor escreveu que o maior herói da fé é a graça de Deus. Porque a graça de Deus, aleluia, nos dá a oportunidade de começar novamente. Ele apaga o passado e nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Assim Deus fez na vida de Judá, na vida de Tamar. E nós vamos concluir ainda essa história no terceiro vídeo. Então fica com a gente, continua aí ligado neste canal, deixa teu like, não esquece de compartilhar, de deixar seu comentário, o que é que você achou. Se você tem curiosidade de saber sobre outros personagens bíblicos, outras mulheres, deixa lá que a gente vai compartilhar assim que puder, tá certo? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu casamento. Que a graça de Deus seja manifesta na sua vida e na sua família. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.